a chave para que nós possamos superar toda e qualquer crise, na verdade, é um bom gerenciamento, é um bom governo na qual Deus nos confiou como ser humano aqui nessa terra. E nessa manhã eu quero fazer uma oração com você também que está assistindo esse vídeo depois, no YouTube. Você que não viu as mensagens anteriores, entra lá no nosso canal do YouTube, Mensagem Diária, você dá uma busca, Mensagem Diária Thiago Vicente com TH, e você vai achar as mensagens anteriores. E aí você vai poder entender um pouquinho mais do que eu vou falar hoje. Está tudo interligado. Mas essa mensagem de hoje eu creio que o Senhor Deus trouxe para o seu coração. O Pai que enviou Jesus Cristo para que Ele pudesse ter você e eu como filho. O Pai te ama, te fez e te formou, e em Cristo Jesus você pode ter a certeza que Ele te aceita do jeito que você é. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para si mesmo, porque o Pai te aceita simplesmente pela fé que você tem na morte, na ressurreição e na eterna intercessão de Jesus Cristo por nós, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por ver, por ouvir, por falar, por andar, por poder tatear, por pensar. Mais obrigado ainda, Senhor, pelo Teu Filho Jesus que já veio. E por causa dele nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E em Jesus Cristo nós temos salvação, cura, perdão, libertação. Em Jesus Cristo o Senhor nos faz filhos. E por isso nós te agradecemos nesse novo dia. Que o Senhor nos dá mais um dia para nós usufruirmos, experimentarmos a Tua santa e maravilhosa presença, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira e não pode voltar atrás vazia, que diz que nós temos livre acesso a Ti, ó Pai, pelo sangue de Cristo Jesus. Então não é por muito orarmos ou jejuarmos, mas é pelo que Cristo já fez e já consumou na cruz, que nós podemos viver na Tua presença, entrar nos Teus átrios com hinos de louvor e com ações de graça. Que nosso coração seja sempre agradecido e que possamos Te dar graça por tudo. E nessa manhã, nesse momento, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha nos ensinar sobre o domínio, sobre o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor Deus, Ele te fez, Ele te formou e você é único e é muito especial. E hoje eu quero falar sobre algo que o Pai confiou a você. Fique até o final da mensagem que você vai compreender o que eu estou dizendo. Eu quero que você abra, se você quiser abrir, a sua Bíblia em Isaías 45. E eu vou ler com você 2 versículos, o 9 e o 10. Se você acompanhar nas mensagens anteriores, a mensagem do dia 15, veja além dos olhos, descobrindo a sua semente, eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar de uma outra forma. E à medida que a gente vai ouvindo várias vezes, assim como as propagandas que você assiste na TV e você acaba lembrando, decorando e fazendo, assim você também, em nome de Jesus, vai cada vez mais entender o quão importante que você é para o reino de Deus, para que Ele venha aqui nessa terra e se manifeste na vida de todas as pessoas. Isaías 45, 9 e 10, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu também vou ler o versículo 11. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu o disse e também o cumprirei.
tomei esse propósito, também o executarei. Espírito Santo, revela para nós essa palavra, revela o nosso coração. Um bom dia para você, Dirce, seu Luiz, Wellington, Amanda, Fabiano, Gregório, Mônica, para todos que estão nos acompanhando ao vivo e depois gravado. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você também. Isaías 45, 9 a 11, eu li com você na Almeida Revista Atualizada, fala que Deus, antes de criar algo, ele começa pelo fim. Assim como a pessoa que criou qualquer coisa que a gente tenha na Terra, Isaías 45, 9 a 11, estão me perguntando qual que é o capítulo. Assim como nós, quando qualquer ser humano faz alguma coisa, tem alguma invenção, ou mesmo melhora qualquer invenção que já existe, ou junta várias invenções para ter uma nova, ele sempre vai ter um propósito, uma razão para aquilo. Assim, Deus, quando Ele nos fez, a Bíblia diz aqui que não há outro igual a Ele, e que Ele desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Desde o princípio Ele anuncia o fim. E a palavra aqui que Ele diz que o seu conselho permanecerá de pé e cumprirá a sua vontade, no versículo 10, é a palavra no hebraico etzá, que também pode ser traduzido como conselho, desígnio, propósito. Então Deus nos fez com desígnio, com propósito, com conselho. E isso se cumpre na vida daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, mas aqueles que também têm um relacionamento íntimo com o Pai. Então, dominando sobre o seu propósito, eu já quero começar dizendo que você não vai conseguir cumprir esse propósito se você não cumprir o propósito inicial básico de todos, que é ter um relacionamento íntimo e pessoal com o seu Pai, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Por isso você tem que colocar na sua agenda diária prioridade de falar com Deus a sós. Você tem tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para tomar banho, para escovar os dentes. Quanto tempo você não passa no WhatsApp, no Facebook, nesse joguinho que você está viciado e que está te dominando? Bem, e você não tem tempo para aquele que deu todo o tempo e todas as coisas para você? Então a gente tem que responder. Antes nós não conseguíamos, mas agora pela graça que há em Jesus Cristo, não somos nós que conseguimos, mas Jesus Cristo, aquilo que Ele conseguiu nos habilita a conseguir. E aí então nós vamos poder dominar sobre o nosso propósito. Qual foi a porção dos recursos da terra que Deus criou para que você administre, subjugue e domine? Como nós falamos em Gênesis 1, 26 e 28, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para governar, dominar, fecundar, multiplicar e encher toda a terra. Assim também, você tem que entender que tudo vai começar pelo governo, pelo domínio. Deus te deu uma tarefa porque Ele escolheu que cada ser humano teria um propósito para produzir. E esse propósito vai muito além do seu trabalho. Esse propósito vai muito além da sua carreira. Esse propósito, ele abrange algo muito maior, que é o reino que Deus confiou a você. Jesus falou assim, não temam, porque o vosso Pai se agradou em dar o seu reino para vocês. Não temam, homens de pequena fé. Então aquele que nos deu o reino não nos dará todas as coisas em Cristo Jesus? Não só nos dará, como já deu. Portanto,
você tem algo maravilhoso para produzir, reproduzir e encher toda a terra. Algo que você vai dominar. Nós não dominamos sobre outros seres humanos, como falamos na mensagem de ontem. Nós vamos dominar sobre aquilo que Deus nos confiou, sobre o talento, o propósito, o desígnio que Ele colocou nos nossos corações antes de nascermos. Isso não é religião, mas isso é trazer o reino dos céus. E a partir da nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, você pode perpetuar isso apenas pela fé. E quando você coloca a sua fé em prática, você vai preparar um horário especial para o Senhor. E se você não consegue acordar mais cedo para isso, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que pelo Teu Santo Espírito Tu me capacita, que pela obra de Cristo Jesus, Tu me levas para o lugar da oração, para o lugar da intimidade. E assim, naquele lugar, você vai descobrindo dia após dia, você vai sonhando cada vez mais, porque Deus, através do seu Espírito, deu sonhos e visões. Quando você tem uma visão, na verdade você está vendo o fim pela qual Deus já te criou. Eu lembro que eu estava na igreja, já contei essa história várias vezes, e me via pregando. Eu que não tinha pais convertidos toda a vida, que não tinha pais que eram pastores, alguém na família que era evangélico, enfim, não porque ser evangélico é alguma coisa, mas que vivia a palavra de Deus, né? Que conhecia a palavra de Deus. Não, mas eu me via dentro da igreja pregando, falando a palavra de Deus. Então Deus me tirou da educação física e me trouxe para cá. E esse desígnio, esse propósito, eu trabalhei nele, assim como aqueles que receberam o talento saíram imediatamente para trabalhar. Sendo fiel no pouco, Deus vai nos colocando sobre muito. Esse é o meu propósito, não é o seu. E por isso estou aqui. Deus abriu os meus olhos nessa crise que nós estamos passando para expandir. Às vezes eu pregava tanto tempo na igreja, queria falar tantas coisas, porque eu só tinha o domingo para falar. E agora Deus está me mostrando, você não tem só o domingo, você tem todos os dias. Você tem esse canal que Ele abençoou. Esse canal no Face, no Instagram, no YouTube. Temos 40 mil, mais de 40 mil pessoas no YouTube, mais de 60 mil aqui no Facebook. No Instagram nós estamos começando agora. Mas enfim, Ele te criou com um propósito. E esse propósito abrange toda a sua vida, não apenas sua profissão, mas abrange seus dons naturais e espirituais. E muitos deles vão funcionar à medida que ele também é usado em colaboração com outras pessoas, sem as quais você não realizará o seu propósito. Eu creio que eu estou aqui como uma pessoa que vai fazer com que o seu propósito seja potencializado para que essa semente que já está dentro de você fecunde, germine, cresça, dê os frutos, multiplique e depois encha toda a terra. O meu propósito passou por várias pessoas que foram importantes, que são importantes, que passaram pela minha vida, que talvez escreveram um livro, pregaram uma mensagem, que talvez me deram valores, e tudo isso está formando a pessoa na qual eu sou. E assim, da mesma forma, você vai entender que esse propósito vai ser para abençoar outras vidas. Por exemplo, essa lição que eu estou falando hoje já estava preparada ontem, então não venha dizer, você que está me ouvindo, que eu estou dizendo isso para você. Por exemplo, se você tem um dom do talento musical, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça com ele. Não sou eu que vou te dar a resposta. Se você está dependendo da resposta de um profeta, de um líder, de um pastor, é porque você não tem a comunhão lá com o seu pai. O seu pai vai falar com ele. Na nova aliança, só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Você tem livre acesso a Deus e Deus vai falar com você. Quando um profeta, quando um pastor vai lá e profetiza, ele só está confirmando aquilo que já estava no seu coração.
Mas se ele profetiza às vezes errado do coração dele, porque a Bíblia também diz julgai as profecias, você deixa aquilo pendurado, fala assim, o pastor tem um bom coração, de repente ele não ouviu direito, ou era para outra pessoa, enfim. Mas você não vai viver disso, você vai viver daquilo que você já sabe, que Deus colocou dentro do seu coração, que você fecha os olhos e você vê isso. Você faz isso naturalmente, sem ninguém te forçar, é a sua alegria fazer isso. É a sua paixão. Então, você vai perguntar para Deus, Deus, você quer que eu cante sozinho no chuveiro ou quer que eu multiplique o seu dom reproduzindo hoje? Hoje não se faz quase mais CD e DVD, mas colocando nas redes sociais, num vídeo, num videoclipe, para as pessoas assistirem. O Senhor quer que eu instrua e encoraje os músicos no início da carreira também com esse dom? Porque todo dom ele é múltiplo. O Senhor quer que eu coordene esforços musicais de outras pessoas e ajude assim as pessoas a encher a terra com a música? Quem vai te falar? Quem vai te instruir? Quem vai te guiar? Quem que é o teu pastor? O Senhor é o meu pastor, Ele me conduz na vereda da justiça. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Jesus, que é o bom pastor que deu a vida para você, que vai te guiar. Para quê? Aí então você vai dominar sobre toda a terra. Você vai dominar sobre aquele dom, aquele recurso que Deus já te deu e já colocou aquela semente que está dentro de você. E com a ajuda de Deus, ela vai fecundar da forma correta. Ela vai multiplicar, encher toda a terra e você vai distribuir para todas as pessoas. Não basta só você fazer essa semente germinar. A gente vai entender lá em Gênesis 1, 26 e 28, que ela precisa fecundar, que ela precisa crescer, frutificar, multiplicar e encher toda a terra. Quando diz encher, ela precisa ser distribuída. Assim como hoje eu estou distribuindo a mensagem por todos os canais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, essa mensagem que você está vendo agora, eu estou olhando para uma câmera e para outra. Eu estou distribuindo aquilo que eu creio que Deus me deu. E distribuir, você vai distribuir esses bens, esse serviço que você tem. Talvez não seja a música, mas seja algo, como eu já contei a história para você, do rapaz que foi para a Índia, estudante, no começo do século XX, e que viu os indianos não tendo calçados, na mais profunda pobreza. O que ele fez? Ele não parava de sonhar em criar um calçado barato, um tênis, um sapato para levar para eles. E fez um sapato a 15 centavos de dólar, 15 se eu não me engano. Naquela época, né, o dinheiro valia mais, né? E vendeu a 50 centavos. Mas ele teve que trabalhar isso, teve que ir contra tudo e todos, estava na faculdade e saiu. Então você vai distribuir seus bens e serviços para o quê? Trazer o reino de Deus às pessoas. Porque toda boa dádiva vem do Pai dos céus. Ou não é uma coisa boa todas as pessoas estarem calçadas? Você gostaria que todas as pessoas andassem pela rua sem calçado? Quando a gente vê uma pessoa na rua sem calçado, o que a gente sabe que a pessoa é? Olha, aquela pessoa é uma pessoa que está passando por dificuldade, é uma pessoa que é moradora de rua. Então, da mesma forma, você vai ter que entender que você não pode enterrar o seu talento. Você não pode guardar ele para si. Não pode guardar eles em armazéns, literalmente ou figuramente. Ou você vai morrer na pobreza. Assim como as pessoas que deveriam receber seus bens. Não só na pobreza, eu digo de dinheiro, mas na pobreza de não ter cumprido o seu propósito e de não ter atendido a necessidade que as pessoas precisam e que Deus vai fazer e trazer o seu reino, porque assim Ele escolheu. Tenham eles domínio sobre a terra, na sua soberania como Criador. Ele escolheu trazer o seu reino através de você. Você vai ter que distribuir isso por toda a terra. Olha só o que diz lá em Lucas 12, do 16 ao 21. Jesus falando, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo,
O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é distribuir aquilo que recebeu. Aquele homem, o dom dele de administração, o dom dele de adquirir riquezas, não era para ele guardar em celeiros. Ele se tornou inútil para o reino dos céus. E por isso que Deus disse: nessa noite pedirão a sua alma, que você dará em troca da sua alma, pois ele pôs a sua confiança no dinheiro. Você não pode pôr a sua confiança no dinheiro e nem no dom que Deus te deu, mas no Deus que te deu o dinheiro e no Deus que te deu o talento. E entender que isso é para o reino dele, para a glória dele. E se você entender isso e não acumular tesouros na terra, você vai fazer um grande depósito, um grande tesouro nos céus. Foi isso que Jesus disse. Portanto, se você pega o seu dom em terra, logo você vai perder até a alegria de viver, você vai estar desanimado, afrouxado, vai falar: será que Deus não me ama? Será que Deus não me quer? Não, você precisa pôr em primeiro lugar seu relacionamento com Ele, vai te dizer o que fazer, Ele vai te direcionar, e você vai caminhar e vai lutar por isso, não vai ficar preguiçoso, né? Como a Bíblia diz: vai preguiçoso e aprende com a formiga, porque a formiga ela aguarda no tempo do inverno, do verão, para se preparar para o inverno. Assim, eu estou falando com você nessa manhã, nesse momento, nesse vídeo que você está assistindo. Um bom dia para a Vaninha, um bom dia para a Aline, para a Miriam, para a Eliana, um bom dia para o seu Antônio, para todos que estão nos assistindo aí. Então, da mesma forma, você vai ter que tomar cuidado com o inventário. Todo empresário que tem uma cadeia de vendas de algum produto, ele sabe que o problema está no inventário. Se ele tiver um número muito grande de recursos guardados, ele vai saber que ele sabe que o excesso de coisas guardadas, o excesso no seu inventário, é um assassino para os seus negócios, porque ele precisa fazer o negócio girar. Muitas das vezes ele investe tudo que ele tem naquele inventário. E se ele não fazer girar, ele vai ter prejuízo. Portanto, por isso que muitas das vezes as lojas vão colocar as coisas em promoção, vão diminuir o valor porque eles querem renovar o inventário. Assim também, quando se procura muito algo, vai se aumentar o preço. É a lei da oferta e da procura. Portanto, o excesso do inventário significa que a sua fruta, a sua semente se tornou num fruto, é armazenada em vez de ser levada ao mercado. Ela é apenas armazenada e não é levada ao mercado. E o que vai acontecer? Vai gerar morte, vai gerar desgosto da vida, vai gerar uma insatisfação. Você não tem que apenas fazer com que essa semente frutifique para você, mas distribuir, multiplicar, encher toda a terra. Distribuindo efetivamente é o mesmo que subjugar o mercado. Veja, por exemplo, o McDonald's. Você que tem Netflix, você pode assistir Fome de Poder, que é o filme do McDonald's. Ele tinha um sonho. Ele ia para toda a cidade americana como vendedor que ele era e via uma bandeira dos Estados Unidos, uma igreja. E dizia que também cada cidade americana tinha que ter um McDonald's. O cara nem tinha inventado o McDonald's, mas ele tinha o sonho de levar o McDonald's para todas as cidades. Hoje o McDonald's está sobre todo o mundo, por causa desse rapaz que não inventou o McDonald's, mas que depois comprou o McDonald's, pagou para aqueles que o criaram, mas que ele tinha o sonho de distribuir o McDonald's. Hoje o McDonald's é líder do mercado de fast food. É uma das grandes marcas do mundo. Tudo porque ele cumpriu o propósito de Deus no sentido de distribuí-lo sobre toda a terra, de ampliá-lo sobre toda a terra.
efetivamente. E dessa forma ele subjugou o mercado, e dessa forma também você vai dominar e subjugar o mercado. E você vai controlá-lo e tomar domínio sobre o mercado, sobre o pequeno canto, a pequena parte do mercado da terra que Deus te confiou. Para você dominar não sobre as pessoas, mas sobre o dom que Deus te deu, e assim multiplicar e encher toda a terra. Portanto, acima de tudo, você tem que estar ligado com o seu Criador para que esse propósito não se perca no meio do caminho e não vire algo só para você, pois isso não vai trazer paz para você. Né? Quantas pessoas, por exemplo, muitos artistas, muitas pessoas, tanto atores quanto músicos, que sim, a gente sabe que eles são pessoas que têm talentos, que têm dons naturais e que dominam muitas das vezes sobre toda a terra naquele dom que ele tem, que ela tem, que muitas vezes vai além deles mesmos, quando eles morrem continuam e se propagam mais, mas que tiveram um fim na sua vida muito ruim porque não estavam levando esse propósito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com o plano de Deus perfeito em Jesus Cristo. Não é só querer dizer que aquele filme ou aquela música era uma música cristã, mas no sentido de trazer sentido, de trazer valores e princípios do reino dos céus. Por isso, nessa manhã eu quero orar com você, porque você é um filho, uma filha muito precioso e único, e tem muito valor. Não importa o quanto que talvez você tenha se frustrado, as pessoas tenham te frustrado, talvez os seus pais, alguém da sua família, não importa. Você em Cristo Jesus recebe todo o amor que Deus, o Pai, te dá, e te dá a capacidade de perdoar essas pessoas e de partir para frente, de não ficar preso no seu passado, de não ficar reclamando, murmurando, falando mal, se vitimizando. Eu digo isso por mim mesmo. Muitas das vezes eu vi na minha vida, quando eu estava nadando, eu fui perseguido, maltratado, humilhado em público pelo meu técnico. Depois eu fui trabalhar em educação física, fui perseguido, maltratado, humilhado pelo presidente do clube que eu trabalhava. E também já aconteceu isso na igreja, com outros. Não quer dizer só porque a pessoa está na igreja cristã, é pastor, que não vai ter problema. Já aconteceu isso comigo também. E sabe o que aconteceu? Eu perdoei na presença de Deus essas pessoas, eu não sei fazer nada contra elas e de maneira alguma eu queria alguma coisa má para elas, mas elas não mudaram, né? O meu técnico infelizmente acabou morrendo por overdose de droga, o meu ex-técnico. O presidente, que era presidente do clube, foi expulso e saiu fugido porque era corrupto. E o outro pastor que me acusava e que me perseguia foi mandado para fora da igreja. Eu não precisei fazer nada. E eu nem queria algo ruim para qualquer um deles, pelo contrário, eu orava sempre pedindo a Deus misericórdia pela vida deles. Mas eu não posso mais ficar preso a essas coisas passadas. Eu não controlo as outras pessoas, presta atenção, se liberte, você não controla as outras pessoas, você não tem que controlar, e se você quiser controlar alguém, isso é feitiçaria. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que governar a si mesmo. Você tem que governar o seu tempo, a sua vontade, os seus pensamentos, o seu coração. Como que eu vou fazer isso? Então leia a Bíblia, vá lá e procure, veja que a Bíblia diz sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Não diz que Deus vai guardar o seu coração, mas que você tem que guardar o seu coração. Como que você vai guardar o coração? Então busque sobre isso. Como que você vai organizar seus pensamentos? Então vai lá e busque sobre isso. Como você vai organizar o seu tempo?
Como que você vai governar todas as coisas? É o que a gente está falando aqui dia após dia. Tudo que chega na sua mão é porque Deus te confiou. E você tem que aplicar o máximo no mínimo. Sendo fiel no mínimo, você vai ser colocado sobre o muito. O muito não só agora, mas o muito eterno. Que Jesus já preparou para você antes de você nascer. Porque você é único, é maravilhoso. Você é um filho e uma filha de Deus. Então eu quero orar com você nessa manhã. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos diz que o Senhor é tão maravilhoso. A tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu para ser feitura tua. A tua palavra diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha preparado um plano redentor para nós, mesmo antes de sermos criados, porque o Senhor é amor. E pela nossa aceitação em Cristo Jesus, como filhos, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não importa o que a gente faça, não é pelas nossas obras, nem pelo nosso merecimento, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas pela graça de Jesus, pela nova aliança que nós temos no sangue de Jesus, que o Senhor nos abençoa plenamente e que o Senhor nos dá a capacidade de, desde o princípio, quando você fez o homem para governar a terra, para começar governando a nós mesmos. O Senhor nos dá domínio próprio pelo Teu Espírito para governarmos a nós mesmos. Por isso, Senhor, que nós possamos cuidar disso e não deixar esse campo largado sem estar protegido dos passarinhos, das ervas daninhas, sem regar a terra, sem adubá-la, sem preparar o solo para uma nova colheita, primeiro semeando, cuidando, para que então cresça e dê fruto, e não só que dê fruto e que se multiplique, mas que a gente possa compartilhar. É isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã, que o Senhor possa começar as nossas vidas pelo início de tudo, que é o nosso relacionamento pessoal contigo, não mediante a religião, mas mediante a fé em Cristo Jesus, que nos leva para o lugar de oração. Pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso a Ti, ó Pai. Nós somos a habitação do Teu Espírito. E assim, Senhor, eu abençoo essa vida que está me ouvindo, que está me vendo, para que no nome de Jesus o Senhor derrame, ó Deus, sempre pela fé, que ela continue com essa fé firme, essa certeza, essa convicção no coração dela, para que ela lute, que ela vá atrás disso e que ela não apenas tenha sonhos na mente ou dormindo, mas que ela veja esses sonhos concretizados na sua vida para a Tua glória, pois nisto o nosso Pai é glorificado, em que viemos dar muito fruto. Assim que seja, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bom dia para Dirce, para Miriam, para Eliana, para Aline, para Vani, para o Gregório, para a Mônica, para a Amanda, para todo mundo que nos acompanha agora ao vivo e depois para quem nos acompanha gravado. Compartilhe, deixe o seu joinha, deixe um like. Quanto mais você entender que quanto mais você abençoa outras pessoas, você é abençoado. Esse é o princípio da bênção. Então você vai compartilhar, apertar o botãozinho que está aqui embaixo, aqui no Instagram. Essa setinha aqui, você vai apertar e vai compartilhar para toda a sua lista. Vai compartilhar com as pessoas aí, também no Facebook e no YouTube. Vai deixar o seu like, vai se inscrever para continuar recebendo os nossos vídeos. Hoje à noite, para você, mulher, uma mensagem sobre você, mulher, que você ora pelo seu marido, como que você ora. A Mônica vai trazer uma mensagem para você às 8 horas da noite. E amanhã às 8 horas, sexta-feira, nós voltamos com a nossa live aqui no Instagram. E na sexta-noite, a live no YouTube, às 8 horas da noite. Deus continue te abençoando. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.